Olá, seja muito bem-vindo ao episódio especial sobre o Dia da Gentileza. Gentileza que a gente gostaria que fosse todo dia, estivesse presente na vida da gente, né? São gestos simples que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem transformar a vida de alguém, pode transformar o dia de alguém. Por isso, nós temos uma convidada especial aqui no estúdio para falar sobre algo que é tão importante e propositivo na vida da gente, que é a gentileza. Ela é jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Indústrias Criativas pela Unicap e mentora em comunicação não violenta. Rosa Miranda, ela trabalha há anos ajudando pessoas e empresas na mediação de conflitos, na transformação de vidas. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje por aqui. Rosa, seja muito bem-vinda e muito obrigada, viu, por essa conversa e por esse tema tão importante. Obrigada a você pelo entusiasmo, né? Falar de gentileza assim, com uma pessoa tão entusiasmada, é bem mais fácil. Na realidade, eu sempre digo que ser gentil, antes de tudo, é uma decisão, né? Uma decisão que algumas pessoas podem achar que foi mais fácil tomar, dependendo da circunstância de vida que ela tenha, claro. Mas é sempre uma decisão. Então, mesmo que você tenha nascido num ambiente onde as pessoas sejam gentis, se você não decidir dar continuidade a isso, aquela gentileza para ali, naquela geração. Ela não vai seguir adiante. A mesma coisa uma pessoa que nasceu num ambiente bélico, num ambiente de conflito complicado, até numa comunidade violenta, que tenha passado por situações violentas, circunstâncias, digamos assim, extremas, ela pode sim decidir que vai dar uma virada na vida e que vai ser gentil, como a gente conhece muita gente, né, que diante de situações bem difíceis mudou o comportamento, inclusive influenciando pessoas também a serem gentis. Ô Rosa, e aí você já engatou sobre a gentileza, mas a pergunta, acho que todo mundo se faz é: ser gentil é ser bem educado? É uma pessoa que dá bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor? Isso já é uma pessoa gentil? Ser gentil é ser educado também, mas ser gentil é principalmente ter compaixão do outro. Passa por esse olhar de compaixão do outro. Na realidade, muita gente acha que ser gentil não é o natural do ser humano. Mas, assim, existem várias pesquisas que mostram que a gente só conseguiu evoluir como ser humano, como humanidade, por causa de uma coisa chamada cooperação. Então, nós somos originários, né, do Homo sapiens, que foi o tipo de homem que cooperou, que começou a viver em grupo. Então, quem não fez esse tipo de, digamos assim, mediação de conflito daquela, digamos, fase da humanidade onde a gente ainda era tão selvagem, não conseguiu sobreviver. Então, ser gentil é uma estratégia de sobrevivência, é uma estratégia de vida. Os conflitos, eles vão aparecer, sabe, Danilo? Os conflitos existem onde existem pessoas. Mas a gente precisa decidir não fugir desses conflitos até para aprofundar aquelas relações. E aí tem algo muito interessante também que você fala, porque a gentileza ela evita conflitos, né? Ela tá para evitar esses conflitos, Ela previne, previne os conflitos. ela pode prevenir conflitos, mas assim, ela também, a ideia de você ser gentil, ela é muito baseada numa técnica de comunicação não violenta que foi criada pelo Marshall Rosenberg. Cultura de paz existe em muitos lugares, né? Muitas pessoas falaram de cultura de paz, mas o Marshall transformou isso numa técnica. E eu, como sou da área de comunicação, eu trouxe a minha experiência também de gerenciamento de crise para isso. Quando eu conheci a comunicação não violenta, eu disse: opa, é Uhum. aqui. Então, a gente pode prevenir crises, a gente pode prevenir conflitos. Mas isso não significa que a gente vai esconder os problemas. Você sabe que não existe paz sem justiça. Eu também, uma das 10 dicas de gentileza que a gente propaga, né, é exatamente ser justo. Porque se a paz vem de uma submissão, o conflito ele vai surgir lá na frente pior. Então, existe uma coisa chamada discernimento. A gente precisa ter discernimento. Qual o conflito
que realmente é prioritário para a gente resolver. A realidade é que a gente não consegue resolver todos os conflitos, porque existem vários. Mas qual é o primordial para que outros tantos não aconteçam, né? E como é que a gente vai gerenciar essa crise sem perder principalmente um elemento que eu acho crucial em qualquer equipe de trabalho ou para uma família também, porque os casais também usam comunicação não violenta, as famílias também podem usar. É não perder a confiança. Rosa, e Confiança é fundamental. fundamental isso para qualquer tipo de relação, né? E É, quando se une a gentileza nesse processo, então algo fica muito mais forte, né? Essa relação fica muito mais forte também. exatamente. Ô, Rosa, teve algo muito marcante, algum gesto marcante de gentileza que mostrou realmente, gerou esse impacto real na vida da pessoa? Algo assim que para as pessoas entenderem, como isso aqui Eu foi gosto, transformador. às vezes eu gosto de trazer para a minha vida, né? E é uma coisa que a gente sabe que existe muito, né? Demissão. Você desligar um funcionário de uma empresa, ou de um cargo público. A gente vai ter uma eleição aí daqui a pouco e a gente vai ter mudança de equipe, né? Transição. Isso é da vida, isso acontece. Então, todo gestor que chega quer montar sua equipe. Mas, certa vez, eu gosto de falar o nome das pessoas que agiram de forma positiva comigo. Certa vez, no Tribunal de Justiça, eu fui assessora de comunicação e a gestão era de 2 anos. E o desembargador que entrou, ele até faleceu há pouco tempo, se chama Fausto Freitas, e ele foi me desligar, ele foi me demitir, Uhum. me exonerar. No serviço público se chama, a palavra até mais é forte, né? Exoneração. E eu estava grávida. E foi uma comoção no jornalismo, alguns jornalistas acharam aquilo um absurdo, só que eles não entendiam, né? Que eu não era CLT, que eu tinha um cargo público, que isso fazia parte do jogo. E quando eles ligaram para mim, a primeira coisa que eu falava, vocês não acreditam como ele foi gentil comigo. Ele me chamou para conversar, ele teve toda uma paciência para escutar a minha trajetória de vida, ele fez perguntas. E aí, depois de muito falar sobre mim, né, porque ele não tinha nenhum compromisso comigo, ele ia ser o futuro presidente do Tribunal de Justiça, ele não era o presidente que tinha me colocado naquele cargo. Aí ele disse que ia montar a equipe dele, que ele ia precisar viajar muito, que eu estava grávida, não ia poder acompanhar, ia ser difícil para mim. Enfim, ele só faltou me pedir desculpa porque estava me exonerando, né? E aquilo me marcou muito, porque eu estava já esperando que só saísse no Diário Oficial e que eu ficasse sabendo pelos corredores. E não, né? O desembargador Fausto Freitas, que é conhecido, não só eu digo que ele foi uma pessoa gentil, e ele deixou uma porta aberta e aconteceu uma coisa muito engraçada. No final da gestão, eu estava até na TV Globo, trabalhando lá, ele me chamou para voltar, porque ele queria que eu fizesse o relatório de gestão dele, ele confiava em mim. E aí ele me chamou para voltar e ele deixou o quê? Uma porta aberta. Como ele, né, foi tão gentil na hora de me exonerar, mesmo eu estando grávida, eu fui, tive meu filho, trabalhei em outros lugares, trabalhei na Globo e tal, e voltei ainda para trabalhar com ele em outra oportunidade. Então, assim, eu gosto muito de contar essa história porque é uma situação que, é impossível você ser gentil para demitir alguém. Não. Decida ser gentil. Decida em qualquer situação da sua vida. Acabando um casamento, né? Para dizer para um inquilino que não quer mais que ele fique no seu imóvel, para demitir alguém. Então, em várias situações difíceis, e aí sim é que você pode decidir ser gentil, e aquela pessoa, ela vai ter um olhar diferente para você, para o resto da vida. E nesse teu estudo sobre gentileza, você separou, né, 10 dicas de Isso, como ser gentil. Isso aí são dicas isso. para todo mundo, para empresas, para pessoas, para famílias. E o que você destaca das 10 dicas? Algo que seja muito prático e muito bom para o dia a dia, para quem está nos assistindo entender de fato que ser gentil é possível e é para todos. As 10 dicas de gentileza foi uma decisão minha também, quando eu estava trabalhando com um gestor que foi incrivelmente proativo nesse sentido, porque ele tinha sido corregedor, e quando ele foi corregedor, também é uma pessoa que eu gosto de citar o nome. As pessoas
que marcam a vida da gente positivamente, eu acho que elas não devem ser esquecidas. O nome dele era José Fernandes, ele foi corregedor antes de ser presidente, e ele ia meio que disfarçado para o fórum para ver como é que o pessoal recebia ele lá. E ele ficou chocado assim com o atendimento das pessoas. E aí a gente começou a conversar sobre essa questão da gentileza, definimos 10 dicas. Então, ouvir o outro de verdade, uma escuta ativa, é uma coisa muito importante. Às vezes a gente finge que está ouvindo o outro, já está pensando no que vai responder. Então, isso não é uma escuta ativa. E a gente vê muito hoje em dia, né, os vídeos de react, né, reagindo. A gente é muito estimulado a reagir antes de ouvir verdadeiramente a pessoa. Mas escutar, minha gente, escutar de verdade o outro, fazer perguntas, que eu digo que são aquelas perguntas empáticas, perguntas que você gostaria que fossem feitas a você mesmo, né, para poder te dar a chance de justificar aquela tua atitude, por exemplo. Então, é muito importante. Acho que talvez seja 50% do que é ser gentil é ouvir de verdade o outro. Outra coisa que faz muita diferença é você não fugir do conflito, você não fingir que aquilo vou fingir que aquilo não está acontecendo. Se for realmente uma coisa importante para você, você não vai conseguir deixar passar. A verdade é essa, né, Danilo? A gente não pode deixar de ser gentil primeiro com a gente mesmo. Assim, nós temos valores, nós temos limites. E se a gente deixa o outro passar daquele limite, lá na frente, talvez num momento de impaciência, num momento que você já está nervoso com outras situações da vida, de repente você inviabiliza aquela relação, porque você vai explodir com aquela pessoa. É tão ruim, não é? Quando a gente explode com alguém. Eu fico péssima. Cada vez, com a graça de Deus, é uma coisa que eu estou melhorando. Eu estou gostando de ficar mais velha, principalmente porque eu estou explodindo menos, porque me dava uma ressaca moral quando eu explodia. E geralmente é com quem você mais ama. E esse processo vai muito também pelo autoconhecimento, né? Passa muito por isso, né? Exatamente. Você primeiro ser gentil com você, para ser gentil com os outros, saber quais são os limites que você tem, saber o que você quer, né? Mas, principalmente, não fingir que uma coisa não te incomodou, sabe? E não achar que é o fim do mundo também, porque tem gente que acha que é o fim do mundo você ter um conflito. Então, a gente vai discordar, né? Então, a gente tem religiões diferentes, tem posições políticas diferentes. A gente eu e você, nós somos de gerações diferentes, mas isso não vai inviabilizar o nosso relacionamento. Se a gente tiver paciência, que é outra dica também, a paciência, ela é essencial. E também, o mundo moderno, ele gerou uma ansiedade muito grande na gente. E aí a gente não tem mais paciência com o outro. Então, você vai me decepcionar, você não vai, digamos assim, agir da forma que eu esperava algumas vezes. Mas e todas as outras vezes que você agiu? Então, às vezes, por causa de um momento, a gente joga fora uma relação, né? E aí depois é tarde demais. Então, é uma palavrinha que a gente precisa, com a idade, que a gente tem que guardar ela num lugar bem legal, bem, digamos assim, um lugar que você tenha realmente carinho por ela, se chama paciência. E essa seria uma das barreiras que podem impedir as pessoas de serem gentis, paciência, mas existem outras barreiras também que impedem as pessoas de serem gentis no dia a dia. Eu acredito também que tem umas coisas que, graças a Deus, essas novas gerações estão derrubando, né? Que tem umas coisas bem arcaicas mesmo. Tem um livro, inclusive, que fala... Eu falo muito de gentileza também, mas eu fui estudar o ódio. O ódio na civilização, a história do ódio. E no século XIX, o ódio ele foi estimulado nas relações. Então, a gente às vezes acha que fulaninho tem moral porque ele fala alto. Fulaninho tem moral porque ele botou um ponto final naquela relação. Você quer o que da sua vida? Você quer ser feliz ou ter razão, como diria o poeta Ferreira Goulart?
Então a gente às vezes querendo, digamos assim, viver uma egotrip, né? Achar que a gente é super poderoso e que a gente está sempre colonizando o outro, que foi uma coisa que foi fomentada. Esse livro de Peter Gay fala disso, a cultura do ódio. No século XIX, colonizar era uma coisa estimulada. Graças a Deus, assim, aprendi muito com meu filho, ele tem 19 anos, e ele é dessa geração que o pessoal diz que é difícil, né? E que é complicada, mas é uma geração que não admite esse tipo de autoritarismo. E que olha para trás e vê um bocado de pai e mãe medicado, nervoso, ansioso, porque viveu num ambiente de trabalho onde era abusado. Então, acho que a gente também precisa perceber que, como ser humano, a gente precisa aprender sempre mais. A vida foi ficando mais complexa. A gente investiu muito em tecnologia, mas a gente investiu muito pouco em relacionamento interpessoal. Uhum. Né? Então, chegou a hora. A saúde mental que a gente fala não tem a ver só com medicamentos, com remédios, com soluções. Eu acho que a saúde mental é uma construção de um ambiente onde a gente, inclusive, promova a gentileza. Né? Ser gentil também pode ser considerado um ato de resistência nesse processo todo? Eu acredito que sim. Eu acho que, na realidade, eu acho que ser feliz é a melhor vingança, né? Então, por exemplo, a questão do racismo, né? Quando a gente vê, né, os atores negros nas novelas e a gente vê a reação de muita gente dentro de casa, assim, a gente vê uma reação de pessoas achando aquilo estranho, né? De repente, tantos atores negros. Demorou, minha gente. Demorou muito. A gente é um país onde você anda na rua e você vê os negros. E aí você olhava para a televisão e não via os negros na televisão. E hoje a gente vê. E aí a gente vê uma negritude alegre, feliz, rindo. Então eu estou lendo muito sobre isso, né? Tentando acompanhar os acontecimentos, assim. E eu estou achando muito legal ver que a luta pelo racismo no Brasil está passando por gentileza. Assim, a gente vê cada vez mais influencers negros que usam a leveza para falar de um assunto que deve ter sido tão pesado, né? Eu digo que nunca o Brasil vai conseguir pagar essa dívida, né? E Com os negros. A gente é uma coisa que tem que ter vergonha, né? De como a gente foi colonizado e de como a gente cresceu. Mas eles estão mudando a forma de reagir no Brasil. A gente vê aqui no Brasil, inclusive, o Brasil é um país muito criticado, né? As pessoas falam muito mal do Brasil. Eu hoje, quando olho para o mundo, eu agradeço o fato de ser brasileiro. Eu acho que o Brasil está bem, principalmente quando a gente percebe essa questão mesmo de como os negros do Brasil estão conquistando o lugar deles com alegria, com a suavidade, que a gente não vê em outros países. Por quê? Porque, querendo ou não, o brasileiro é uma mistura de raças. Então, eles só estão dizendo assim: olha, a gente merece também. É muito genuíno que eles ocupem esse lugar. E eu também estou vendo muita gente branca, morena, parda, tem todas essa diversidade aí, né, de raças que a gente tem no Brasil. A gente está vendo muito os orientais também ocupando o lugar deles e toda essa preocupação que a geração do meu filho tem de incluir todo mundo, né? As pessoas com deficiência, quando eu que sou geração capricho, a gente não via, por exemplo, uma modelo desfilando com deficiência. Hoje a gente vê essa inclusão. Essa política de diversidade e de inclusão já é uma prova que a humanidade venceu pela gentileza. isso que é interessante, né? Essa transformação, mas ainda existe muita resistência, Rosa. Ainda existem pessoas que querem viver naquele mundo delas e não se importar no coletivo. Isso é uma barreira
muito grande para se... Essa é uma barreira muito grande para passar, para conseguir realmente, de fato, ser gentil? Na realidade, essa incapacidade de ser gentil vem do medo. Sim. Eu estudei muito para descobrir que a raiva vem do medo. A raiva é um impulso que a gente tem desde o tempo das cavernas, tá certo? E o que é que acontece? Às vezes a gente tem limitações. Os seres humanos, eles não são todos iguais. Então, muita gente não sabe lidar com a raiva e com o medo que tem. Então, isso é um problema individual. Porém, as políticas coletivas de gentileza, a educação no trânsito, por exemplo, ela inibe, sim, tipos de situação, de não normalizar mesmo que essa raiva venha de forma sistêmica atrapalhar a vida da comunidade. Então, é cultura, é educação. A gentileza ela pode ser ensinada, né? A gentileza também ela pode ser uma política pública. Muita gente sabe de uma época aqui em Pernambuco onde se investiu muito em educação de trânsito. Tinha os palhacinhos, ninguém esquece. Hoje em dia, assim, a gente percebe, né? Uma violência maior no trânsito depois da pandemia e uma falta de investimento em comunicação pública incrível, né? Nos últimos 10 anos, todo investimento de comunicação pública ele vem sendo cortado cada vez mais. E comunicação pública não é perfumaria. A educação no trânsito é comunicação pública, né? Então, assim, você respeitar a questão a, da diversidade dos seres humanos, você incluir, tudo isso é comunicação pública. Então, a gentileza ela também pode ser uma política de Estado. Isso é interessante, porque a gente está falando de exemplos, né? Então, ganhar pelo exemplo, né? Eu ser Uhum. gentil e convivo com você, você vai perceber essa minha gentileza. O governo que cria campanhas de gentileza, isso também vai gerar. Teve até um período aqui em Pernambuco que tinha uma campanha que todo mundo colava adesivo e que falava sobre gentileza. Então, Isso. é isso da replicação, né, Rosa? Então, é Isso, algo que dá para replicar, dá para ensinar dos mais novos aos mais velhos, e tudo isso é isso. possível para que a gente tenha uma sociedade mais tranquila e mais justa também, né? Isso, a gente fez essa campanha, né? Eu fiz essa campanha no Tribunal de Justiça, no TRE, e a Rota Publicidade na época botou teve uma época que isso reverberou, e de vez em quando a gente vê isso vem à tona novamente, e espero que venha mais, né? Agora, eu acredito também que a gente, como ser humano, independente de políticas públicas, a gente decide ser gentil. Decide como uma estratégia de vida mesmo. Porque é muito ruim você viver em guerra, você viver estimulando conflitos. Então ninguém aguenta. Então eu acredito muito que o ser humano a gente sai um pouco da linha nesse sentido da paz e da cultura de paz, mas a gente sempre volta, porque eu não acredito que seja natural você viver em pé de guerra o tempo todo, Uhum. né? E por isso que essa união, né, da comunicação não violenta e usar essas técnicas faz com que a gentileza ela chegue e seja muito mais possível para todos, né? Isso, exatamente. E tem algumas coisas assim, por exemplo, também, algumas dicas bem concretas que eu posso te dar, né? Falar olhando nos olhos da pessoa, Uhum. né? Então, se você realmente está querendo se conectar com aquela pessoa, você não pode ficar no celular, né? Que a gente acha sempre que não tem problema não, ele não vai se importar, né? Uhum. Às vezes a pessoa marca um encontro, um date, tá paquerando com alguém, né? Aí senta na mesa, eu acho que tem gestos que dizem muito, né, sobre o outro. Aí coloca o celular já ali na mesa, né? Quer dizer, um primeiro encontro. A não ser que você esteja com a mãe no hospital e aí você se justifica. Por quê? Eu não vou me justificar. Não, quando uma pessoa é importante para a gente se justifica assim. Olha, minha mãe está no hospital, então vou deixar o celular aqui, porque ela está bem, mas, enfim, ela pode precisar de mim, né? Mas fora isso, eu acho uma coisa assim, é,
Não é nada gentil no primeiro encontro você ficar com o celular em cima da mesa, por exemplo. Dando uma coisa bem prática. O que eu ia te falar é o seguinte, a gentileza ela vai passar aí pela responsabilidade afetiva, vai passar pela Isso. empatia, vai passar pela sororidade, vai passar por uma série de outros fatores aí que definem que ser gentil é uma série e é um conjunto de coisas, né? É. E ser empático é diferente de ser simpático. Ser simpático é mais fácil. Por quê, Danilo? Porque ser simpático, a gente só é simpático com quem é parecido com a gente. Essa é que é a verdade, né? Tem até um bloco, Simpatia é Quase Amor, que é baseado numa poesia, porque é isso mesmo, porque a gente se apaixona muito, na maioria das vezes, por pessoas que são parecidas com a gente. A empatia não, é com aquela pessoa que é bem diferente. A gente tem que ser empático com o garçom, a gente tem que ter empatia pelo motorista de ônibus, a gente tem que ter empatia pelo chefe da gente. Então, empatia é você se colocar no lugar de quem é bem diferente de você. E é sempre uma tentativa, porque a gente nunca sabe o que o outro realmente está sentindo. A partir do momento que você acha que sabe o que o outro sente, você já deixou de ser empático. Porque você já está projetando, aí você está querendo forçar uma simpatia que não existe. Porque a realidade do outro é totalmente diferente da sua. Então, simpatia é bem mais simples, porque aquela pessoa assim que, poxa, que mágica que aconteceu, né? Como a gente se deu bem e tal. Então, tem muita coisa em comum. Mas a empatia é exatamente quando a gente sente essa resistência, assim, de que, tá estranho aqui, esse lugar não é o meu lugar. Sim, é o lugar do outro. E você precisa respeitar o lugar do outro. E não é entender, tá? Você não tem que aceitar nem entender. Às vezes você tem só que respeitar o lugar do outro. Perfeito. E para quem está nos assistindo, Rosa, vendo a gente falar sobre simpatia, sobre empatia, sobre responsabilidade, sobre gentileza. E essa pessoa, ela viu tudo aqui que você falou e viu, poxa, eu não sou gentil. O que é que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo que essa pessoa ela pode dar para dizer que a partir de hoje eu vou começar a ser gentil? Eu acho que estudar. Hoje em dia, com a internet, a gente não tem desculpa, né? Hoje em dia, a gente consegue estudar. Então, assim, comunicação não violenta, tem muito material gratuito na internet para você ler sobre isso. Vídeo, inclusive. E a primeira coisa é você estar aberto a aprender, a estudar um pouco mais sobre esse tema. Eu acho que a partir do momento que você percebe que você não está sendo uma pessoa assim tão gentil, você já tem o mérito do autoconhecimento, você já está fazendo uma autoavaliação. Que aí tem gente que nem percebe, Danilo, que não é gentil. Tem gente que não é gentil e acha que é, entendeu? Então aí já é bem mais complicado. Então, estude. Às vezes, assim, as pessoas falam muito, né? Ah, porque é a internet, porque a tecnologia. Eu nunca acho que a culpa é da tecnologia. Eu acho que a culpa é do uso que a gente faz dela. Então, se você se propor realmente a buscar material sobre. E não precisa ser no meu Instagram, não, tá? Se você colocar lá comunicação não violenta no YouTube, aí você pode encontrar alguém que tenha mais a ver com o que você quer, que você goste. Enfim, tem muita gente falando do tema, e na realidade eu trago ele para vários tipos de trabalho que eu faço na minha vida. Então, eu dou esses treinamentos, mas eu também tenho outros trabalhos onde eu simplesmente percebo a cada dia como o meu conhecimento com comunicação não violenta melhora a minha avaliação em relação a tudo. Uhum. Então, não é só uma coisa subjetiva. Eu não quero ser fofa. Realmente produtivo quando você de verdade escuta o outro. Vou te dizer uma coisa bem prática: retrabalho. Eu trabalho também com X-Write também. E aí eu evito muito o retrabalho porque eu sou a mais atenta. Eu peço no grupo do WhatsApp, mande áudio. Tem gente que não gosta de áudio, né? Não tem gente. Que foge assim, né? Eu acho o áudio ótimo, porque nem tudo pode ser escrito. Principalmente quem trabalha com. Eu trabalho com experiência do usuário, né? Quem trabalha com UX, a gente precisa sim
uma entonação de voz, um suspiro. Então, o áudio faz muita diferença. Então, e não vale não, hein, ficar escutando um áudio acelerado não, tá? É ouvir o áudio, ouvir de novo, para no futuro não ter que fazer retrabalho. Porque aí você não entende o que o cliente quis, você não sabe o que o usuário quer, e aí você vai entregar a coisa que ele não queria, e aí vai ter que fazer o quê? Retrabalho. Aí você fica frustrado, mas ele não gostou. Mas você deu para o cliente o que você achou que ele queria, mas não deu o que ele necessitava. Então, a necessidade, saber a necessidade, vem de uma escuta ativa, né? E para quem acha que esse mundo tá difícil demais, tá duro demais, que não tem jeito, o que é que você diz? Aí eu cito o saudoso Ariano Suassuna, onde ele dizia, né, que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, eu sou um realista esperançoso. Então é isso, é o bom senso, a gente ser um realista esperançoso. E Ariano, né, teve uma vida difícil, o pai foi assassinado, sofreu muito. E depois a vida dele melhorou, porque ele teve uma grande paixão, a esposa dele e tudo, e foi esse grande intelectual que ele se transformou, né? Mas o começo da vida do Ariano foi árido, foi difícil. E apesar de, né, ele era uma pessoa que agregava e que conseguiu ser feliz fazendo os outros felizes, porque a gente vive em comunidade exatamente porque o ser humano, ele, para ele não basta só a felicidade dele, não. A gente é feliz com a felicidade do outro. A gente esquece disso. E aí, às vezes, a gente fica muito focado ali no que a gente quer, eu quero isso, o que é que eu quero, né? Mas, na realidade, ninguém é feliz sozinho. Isso é uma ilusão. Então, a gente não vai depender do outro para tudo. A gente precisa ter uma autossuficiência, mas ela é relativa, porque a gente só se enxerga, Danilo, no outro. Então, é mentira. Às vezes a gente vê, fulaninho é mimimi, porque ele tem dinheiro. Às vezes a gente vê, né, gente muito famosa na televisão, dizendo que sentia um vazio e que queria ter um filho, ou que queria casar, ou que precisava fazer alguma coisa pelo próximo. A gente vê pessoas que deixam tudo que têm por uma causa, né, por um objetivo, mas a realidade é que a gente precisa do outro, no sentido amplo de precisar. Não é naquele sentido mesquinho. Claro que você não vai fazer da sua existência um fardo para o outro, né? Mas a palavra seria cooperar, cooperação. Então a gente a humanidade só chegou até aqui porque a gente resolveu cooperar um com o outro. Perfeito. Ô Rosa, e a gente tá até mostrando o tempo todo aqui na tela, né? Dia 13 de novembro, Dia Mundial da Gentileza. Esse dia fica marcado, né, como esse dia da gentileza, mas é algo, isso aqui é só para a gente reforçar que é preciso ser gentil. É verdade. Mas é algo que a gente pode e deve colocar isso no dia a dia das crianças, de todo mundo. É verdade. Sempre, 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 né? Essas datas, elas servem para lembrar a gente, né, do que realmente é importante na vida. A gente hoje tem algumas datas comemorativas que eu acho que justifica-se sim. É importante essas datas para a gente parar um pouco, já que a gente vive num mundo tão, digamos assim, tudo é tão dinâmico, tudo passa tão rápido. Então, algumas coisas a gente precisa sedimentar. Então, o Dia da Gentileza foi criado com esse objetivo. É um dia para a gente refletir sobre como a gente pode realmente melhorar a vida do outro. Porque nesse movimento da gente olhar para o outro, a gente também melhora a nossa vida. Eu acredito muito nisso. Acredito no cooperativismo, na solidariedade, na gentileza e na comunicação não violenta como uma técnica para chegar nisso. Perfeito. Rosa, muito obrigado. Muito obrigada a você, viu? Acho que a conversa foi incrível aqui, a gente trocou boas energias, né? E principalmente, pessoal, a nossa conversa aqui é só um gancho para que você que está nos assistindo possa entender e possa buscar a sua gentileza, possa se entender
e principalmente possa levar esse conhecimento para outras pessoas. Então aproveita e compartilha esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, que com certeza essa mensagem vai chegar a quem está precisando. Que pode ser você ou quem está do teu lado. Muito obrigado e até a próxima.